O Palmeiras não desistiu de Gabigol e o atacante vai dar prioridade a propostas de clubes brasileiros para 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do São Paulo que reabriu as portas para a volta de Oscar de Ouro na próxima temporada. Preciso te atualizar sobre a derrota do Corinthians contra o Botafogo. Bom jogo do Timão, mas 3 pontos que farão enorme falta na tabela de classificação. Para completar, o futuro de Tite mais distante do Flamengo? Se a eleição não for vencida pelo grupo da situação, é grande a chance de Tite ficar desempregado. Falo também sobre a disputa entre LFU e Libra, quem vai pagar mais? Tem denúncia da ex-esposa do Caio Paulista. Ela fez um relato de agressões e a situação pegou bastante pesado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder no segmento de apostas esportivas em todo o mundo e ainda há promoção para vocês. Até R$500 de bônus, já explico como é que funciona, antes mostrar jogos desse domingo. No Campeonato Brasileiro vou de Palmeiras contra o Criciúma, de empate para Flamengo e Vasco, empate para Red Bull Bragantino e Grêmio e empate para Juventude e Fluminense. Acho que o Bahia vence o Atlético Mineiro e o Cruzeiro bate o São Paulo. A minha sugestão, uma dupla, imaginando as vitórias do Palmeiras e do Cruzeiro. Também na Bet365, você sabe, tem as apostas aumentadas, são promoções criadas pela casa para você ganhar mais. Que tal essa primeira? Com Palmeiras versus Criciúma com vitória do Palmeiras, com o José Lopes, ou Flaco Lopes, com pelo menos 3 chutes a gol e pelo menos 2 chutes do Maurício. A cotação vai para R$7 para cada real apostado, também vou fazer uma fezinha nessa. Para você participar na Bet365 e ter direito ao bônus que pode chegar até R$500 é fácil. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer uma delas, depois faz seu cadastro e utiliza o promo code NICOLA. Dessa maneira você tem 50% de bônus no valor do seu depósito mínimo de R$30 e você precisa ter, sempre importante lembrar, pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para a Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Dentinho, ex-atacante de Corinthians, entre outros clubes. Ele voltou a jogar nesse sábado depois de 2 anos e 4 dias de ausência. Ele entrou nos minutos finais do empate do Amazonas, o seu time contra o Mirassol no interior de São Paulo, resultado da partida 0-0. Dentinho não jogava desde que havia atuado pelo Ceará. Bora contar também que Ramal Lewis e Santiago Longo, novos reforços do São Paulo, foram relacionados para o confronto contra o Cruzeiro, marcado para esse domingo no Mineirão. O Rafinha e o Bobadilla estão suspensos e o Lucas Moura nem sequer viajou para BH. Já Fábio Carille precisa dos 3 pontos contra o América às 4 da tarde desse domingo na Vila Belmiro, sob o risco de ser demitido. Jogo bem difícil contra o América, que sonha em ocupar uma das vagas para a Série A do Brasileiro. Para completar o giro de notícias, o Atlético Mineiro, que tem o 4º melhor desempenho como visitante no Campeonato Nacional, precisa bater o Bahia para se tornar até o 2º colocado entre os times com melhor campanha fora de casa. É que o Galo hoje tem 16 pontos contra 18 do Flamengo, 19 do Palmeiras e 22 pontos do Botafogo. Um detalhe importante, o Galo tem jogos a menos do que o trio que eu citei. A saideira do giro de notícias, rival do Cruzeiro na Sul-Americana, o Libertad jogou e ganhou nesse sábado no Campeonato Paraguaio, vitória no clássico contra o Cerro Porteño. É bem verdade que o Libertad perdia por 1-0 até a expulsão do zagueiro brasileiro Eduardo Brock. Com um jogador a menos, o Cerro foi derrotado, levou 2 gols e tomou a virada do Libertad. Cruzeiro e Libertad começam a se enfrentar nas quartas de final da Sula a partir do meio de semana que está por chegar. Bora falar agora assunto sério e preocupante. A ex-esposa de Caio Paulista compartilhou fotos e uma carta, alegando que sofria agressões físicas, psicológicas e verbais. Importante, ela não cita o Caio Paulista nessa carta que foi publicada em sua rede social no Instagram. O texto é bastante grande e vou citar uma parte do que ela fala. Abre aspas, pensei inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui, mas não tive outra opção. Estou exausta, já ultrapassei meus limites e cansei de me calar, de me esconder, de me sabotar diversas vezes devido a essa situação. Entre as fotos
mostradas pela ex-mulher do Caio Paulista, a ela com o olho roxo, com a bochecha bastante inchada, há também outras marcas e hematomas espalhados pelo corpo. Até agora o Caio Paulista não se manifestou, assim como o Palmeiras. Vamos ver desdobramentos desse caso. Vale a lembrança de que situações como essa já determinaram saídas de atletas de clubes grandes. O Jean, então goleiro do São Paulo, nunca mais defendeu o tricolor depois que numa viagem com a esposa e as filhas para os Estados Unidos foi acusado e chegou a ser preso durante algum tempo por conta da agressão à mulher. Hora de falar agora sobre Libra versus LFU. Qual dos dois grupos que representam os times nas discussões por direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro vai pagar mais? Importante contar que a Libra já tem seu acordo fechado. O acerto com a Globo se deu num contrato de 5 anos que assegura 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Já a LFU ainda negocia com outros parceiros, tem até esse momento 900 milhões de reais. Graças aos acordos com a Record, com a Casa TV e com a Amazon, a LFU pretende chegar a pelo menos 1 bilhão e meio de reais. No melhor dos mundos, bateria 1,8 bilhão por temporada. Aí você fala, bom, então a LFU certamente terá números melhores do que a Libra, certo? Na teoria sim, na prática nem tanto. É que a LFU pode ter 12 representantes na Série A contra 8 da Libra, o que garantiria ou necessitaria de mais dinheiro para que a divisão pudesse ser igualitária. Só para lembrar, hoje os clubes que estão na Libra vão ter sua receita distribuída da seguinte maneira: 40% da divisão do bolo de maneira igual, 30% de acordo com a audiência e mais 30% seguindo a classificação final do campeonato. Sendo assim, um time da Libra já tem 60 milhões de reais garantidos com esses 40% da divisão inicial. Já a LFU vai precisar de acordos extremamente interessantes e significativos para a TV fechada e também para streaming, para que ela possa chegar a 1,7 bilhão e ter uma divisão boa para seus representantes. Entre as novidades da LFU, recentemente, você sabe, houve o acordo do Corinthians, que estava mais inclinado a fechar com a Libra e acabou se tornando parceiro ou integrante da Liga Forte União. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Tite. É bom que o treinador rubro-negro conquiste pelo menos um grande título nessa temporada, senão a chance dele permanecer no Fla para 2025 é das menores. Você sabe que é a eleição para presidente no Flamengo, certo? Eleição marcada para 9 de dezembro. E 2 dos candidatos já deixaram bem claro que não têm a intenção de continuar com o Tite. São eles o BAP, que anunciou que seu sonho é Jorge Jesus, e Valim Vasconcelos, que não citou um técnico, mas afirmou que o Tite não faz parte dos seus planos. A entrevista que o Valim deu sobre o tema disse o seguinte, abre aspas, não gosto do estilo de jogo do Tite. O contrato dele termina no fim do ano e eu não pretendo renová-lo. O futebol precisa estar no século XXI. Não acredito que o Tite se encaixe com o que a gente imagina com o futebol do Flamengo a partir da próxima temporada, fecha aspas. Então, 2 dos candidatos à presidência do Flamengo já deixaram bem claro que não contam com a permanência do treinador, não pretendem renovar o contrato. Não acredito que o Rodolfo Landim, que é presidente só até 31 de dezembro, vai tomar a decisão de estender esse vínculo sem a anuência do próximo presidente. A única chance real de o Tite permanecer é em caso de pelo menos um título nas 3 competições que o Flamengo ainda disputa, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Outra chance, outra necessidade seria de Rodrigo Dunch, que é o candidato à presidência pelo grupo da situação vença. Caso contrário, qualquer outra situação, sem títulos ou vitória da oposição, e o Tite vai estar desempregado, precisando buscar emprego em outro clube brasileiro. O ex-treinador da seleção, desde que contratado pelo Flamengo, já disputou 63 partidas, 40 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Mais do que os resultados, o que pega pro torcedor rubro-negro é o desempenho. Time muito equilibrado e preocupado com o sistema defensivo. Isso incomoda demais o torcedor rubro-negro, que ficou mal acostumado depois da passagem do Jorge Jesus e aquela ofensividade toda. Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e viu suas chances de rebaixamento aumentarem para 60%. Timão até jogou bem, especialmente no segundo tempo, mas foi derrotado por 2-1 pelo Botafogo no Rio de Janeiro na noite desse sábado. O Botafogo abre o placar com uma linda troca de passes e gol de Luiz Henrique. Ainda no primeiro tempo, Romero perde pênalti e desperdiça a chance de empatar. O empate acontece só na etapa final, também em cobrança de pênalti do Rodrigo Garro. Mas pouco depois, Thiago Almada, que fez grande partida,
com jogada individual, assegurou a vitória do Botafogo, que segue líder do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians estaciona nos 25 pontos, perde uma posição, ele foi ultrapassado pelo Vitória, que havia vencido o Atlético Goianiense à tarde. Dessa maneira, hoje o Corinthians é o 18º colocado, com jogos a mais do que seus adversários e correndo o risco de ver a distância aumentar bastante ao longo do domingo, é que quase todo mundo entra em campo. De acordo com Tristão Garcia, matemático especialista no futebol, as chances de rebaixamento do Corinthians hoje são de 60%. Só o Vitória com 62%, o Cuiabá e o Atlético Goianiense têm mais chances de cair do que o Timão. Com um detalhe importante, o Cuiabá com 2 jogos a menos também pode ultrapassar o Corinthians. É que o time tem 3 pontos a menos do que o Timão e caso supere essa diferença de 3 pontos, vai ultrapassar o Corinthians pelo saldo de vitórias. Só para completar, queria contextualizar sobre as chances de rebaixamento. Falei que o Corinthians tem 60% de chances, certo? O Fluminense aparece com 23%, o Grêmio com 14%, Criciúma com 24% e o Juventude com 19%. Esses são os maiores candidatos a cair depois dos times que já estão ocupando o Z4. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer quais serão os 4 rebaixados. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu abrir as portas para a volta de Oscar. Meio atacante, de 33 anos de idade, já anunciou que não fica na China para a próxima temporada. Ele vai encerrar sua passagem de 8 anos pelo Xangai Port. Por lá recebia 11 milhões e 600 mil reais por mês. Numa entrevista recente à Folha, Oscar deixou clara a vontade de vir ao Brasil para ficar mais perto da mãe e das irmãs. A mãe que está ficando mais velha e as irmãs que têm tido filhos. Pois bem, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Inter são reais candidatos e o tricolor pretende fazer o possível e o impossível para apresentar o melhor projeto ao Oscar. Atleta formado na base do clube, São Paulino fanático. Ele já declarou em outras entrevistas que se tornou São Paulino por causa do pai, que acabou falecendo quando ele tinha 3 anos. Até por isso, quando ele estreia pelo time profissional de São Paulo, ele sente uma das maiores alegrias da sua carreira, não só pela vitória própria, mas por imaginar o seu pai em qualquer lugar do mundo bastante feliz com a presença do filho. Importante contar que mais recentemente os filhos do Oscar estiveram em um jogo do São Paulo e Oscar preferiu não ir ao Morumbi, preocupado com a reação da torcida. É que em 2009, quando ele troca o São Paulo pelo Internacional, a coisa não ficou muito bem resolvida. Ele foi à justiça para cobrar salários atrasados, acabou conseguindo uma liminar, depois o Inter foi condenado e precisou ressarcir o São Paulo. Para acabar com essa história e essa celeuma, o tricolor pretende fazer um projeto que vislumbra a chance de Oscar virar o craque do time na próxima temporada e acabar com qualquer problema com o torcedor são paulino. Dinheiro é uma dificuldade, o São Paulo concorre contra times que têm maior capacidade do que o tricolor, mas o São Paulo vai se apegar muito a essa questão emocional, essa questão do pai e a possibilidade de fazer do tricolor ainda mais vitorioso com a presença do jogador que sonha em voltar ao Brasil para quem sabe até chegar à seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior, que comanda a seleção, é muito próximo do Oscar, o filho dele, que é também seu auxiliar, inclusive foi padrinho de um dos filhos do jogador brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Gabigol. O Palmeiras não desistiu da contratação do atleta. Vou dizer mais, a prioridade de Gabigol para 2025 é continuar no futebol brasileiro. Informações que eu sou capaz de contar depois de uma conversa com o representante do atleta, o Júnior Pedroso. Já havia dito para vocês que apesar de vários setoristas do Corinthians afirmarem, não há negociações entre Gabigol e Timão. A relação do Júnior Pedroso com o presidente Augusto Melo é bastante ruim desde janeiro, quando o Júnior Pedroso desmentiu de forma pública o presidente alvinegro. Desde então, nenhum representante do Corinthians procurou o Júnior Pedroso para estabelecer negociações. Vale a lembrança de que o contrato do Gabigol com o Fla se encerra em 31 de dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato. Formação super relevante. O Gabigol pretende resolver seu futuro nas próximas semanas. Ele não quer deixar essa história até o fim da temporada. Sondagens e propostas não faltam, do Brasil e do exterior. Também de acordo com o Júnior Pedroso, times da Itália, da Inglaterra e da Turquia o procuraram recentemente, demonstrando a intenção de fechar. Diante disso, eu perguntei, Júnior, então quer dizer que a tendência é que ele vá jogar no exterior, as chances de jogar no Brasil são pequenas? A resposta, abre aspas, tem muita chance dele jogar no Brasil, mas é difícil falar algo agora, porque ainda tem muita coisa para acontecer, fecha aspas. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, qual será o destino de Gabigol? Você tem preferência? Você gostaria do Gabigol jogando no seu time do coração? Só para completar,
vale a lembrança de que o Gabigol, em baixa no Flamengo, já viveu momentos de muita felicidade e enorme futebol, não só com a camisa do Fla, mas também com a camisa do Santos. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!